Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira apresentação de resultados aí do ano de 2021. Nós estamos aqui, eu, a Rosane, né, eu sou diretora superintendente aqui da BRF Previdência. Está comigo aqui também o Mauro Bogoni, que é o diretor administrativo e de seguridade, né, também conosco aqui na entidade, e o Roberto Casagrande, que é o nosso diretor de investimentos. Então, conversar um pouquinho aí sobre os resultados do último trimestre de 2020, né? E nessa nossa apresentação, a expectativa nossa é que ela tenha uma duração aí de aproximadamente 1 hora. Nós vamos deixar um tempo aí, como a gente falou, já no final para as perguntas, né? Elas podem ser feitas, as perguntas vocês podem ir fazendo já durante a apresentação. Abaixo aí do vídeo tem um espaço ali que vocês podem digitar a pergunta, clica em enviar a pergunta e a gente vai receber aqui e ao final, então, a gente abre a sessão aí para a gente responder essas perguntas que vocês nos encaminharam, tá? Ao longo da apresentação, vocês podem ir enviando as perguntas e a gente vai fazê-las aí vai respondê-las ao final aí da apresentação. Também, se por acaso a gente não tiver tempo de fazer todas as respostas aqui ao vivo, nós nos comprometemos aí a respondê-las e vamos enviar diretamente aí para o e-mail de vocês, ou a gente deixa disponibilizado lá no nosso site. Essa nossa apresentação, ela está sendo gravada e ela vai ficar disponível no nosso site aí por 30 dias contados da data. Então, a gente disponibiliza e se vocês quiserem rever ou se vocês quiserem compartilhar essa nossa apresentação, né, vocês fiquem à vontade. Eu quero começar, então, essa nossa apresentação, a primeira do ano, desejando a todos vocês um feliz 2021. Nós estamos aí nos preparando, né, para mais um ano, vindos de um ano bastante difícil, de um ano que foi muito atípico, né? Tivemos aí a pandemia, estamos tendo ainda essa pandemia, uma situação que nos colocou muitos desafios, né? E a gente trabalhou muito duro aí para superá-los. Então, eu desejo a vocês, todos nós aqui da BRF Previdência, desejamos a você e suas famílias, né, que vocês aí tenham um ano maravilhoso, com muita saúde, muitas alegrias, né, e que a gente vai seguir junto. Essa é a nossa mensagem aqui para esse ano, né? A gente já está junto há mais de 40 anos aí com o fundo de pensão e a gente tem certeza absoluta que nós vamos seguir muitos e muitos anos ainda com vocês. Então, realmente sejam muito bem-vindos e vamos dar início aqui à nossa apresentação. Pode passar para mim, Mauro, por favor. Nós já começamos esse ano com uma alegria muito grande. Dia 24 de janeiro é comemorado o Dia do Aposentado. Nacionalmente, foi o dia em que se celebra, né, as conquistas aí, onde foi publicada a lei Eloy Chaves, que instituiu aí a Previdência Social no formato que a gente tem hoje, e a gente celebra, então, todo o reconhecimento pelo trabalho daquelas pessoas que ajudaram e ainda ajudam a construir esse país, né? Representando a BRF Previdência, né, nós anualmente a gente faz uma homenagem no Dia dos Aposentados, através também da ABRAP, que é uma associação de todos os fundos de pensão do Brasil, né? Então, esse ano nós vamos homenagear todos os nossos aposentados através do nosso aposentado. Volta um pouquinho, Mauro, para mim, por favor. Para o seu José Edson da Silva, que é um participante do Plano FAF, né? Ele vai estar, então, recebendo as homenagens em nome de todos os aposentados. E nós gostaríamos, então, de parabenizar a todos por esse dia, porque ele representa realmente todo o esforço que a gente faz durante uma vida inteira, e aí a gente tem esse reconhecimento, né, essa conquista da gente, que ao final do nosso período laboral, podermos nos aposentar e iniciar um novo ciclo da nossa vida, né? E essas celebrações, essas homenagens, né, elas vão acontecer durante essa semana, iniciando exatamente hoje, que a gente chama de Semana do Aposentado 2021. E isso eu já aproveito e faço um convite para todos vocês
que assistam no YouTube, no canal da Abrap, do dia 26 ao dia 29, sempre às 15 horas, vamos ter umas palestras super interessantes. Na primeira, no dia 26, vamos ter uma palestra com Marcos Cabreira, que voltado para o tema, né, saúde, o maior valor da vida. Depois, no dia 27, bem-estar no novo estar, com a Miriam Goldenberg. No dia 28 também, falando sobre empreendedorismo, que é uma coisa muito relevante também, quando, né, os sêniors digitais, né, profissionais com 50 a mais para novas carreiras. Então, a gente acha, né, que tem aí ainda um chão bastante grande pela frente, e é sempre bom a gente estar antenado e preparado, né, para empreender através do digital. E no dia 29 a gente encerra com uma palestra Viver é um exercício diário de superação, com a Marina Bravi. Então, eu gostaria realmente de reforçar esse convite a vocês. Se vocês tiverem oportunidade aí de participar durante essa semana, é só acessar o YouTube, digita lá Abrap, vai aparecer já a semana aí, essas palestras que eles estão organizando, e todos os nossos aposentados, né, todos os nossos participantes podem acessar, é gratuito, é um evento gratuito, são palestras muito bacanas. E também durante essas palestras, né, durante esses eventos, vai ter uma série de vídeos com depoimentos dos homenageados de cada uma das entidades. Então, o nosso participante, né, o senhor José Edson, gravou um vídeo e vai estar sendo divulgado também nesse evento. Então, fica aí o nosso convite para participarem, porque a gente já começa o ano cheio de energia, né, cheio de gás aí para a gente enfrentar os desafios, né, e começar bem o ano. Pode passar para mim, Mauro? Olhando um pouquinho para a nossa agenda desse evento de hoje, a gente vai falar sobre os resultados, então, do quarto trimestre de 2020. Vamos conversar um pouquinho sobre as perspectivas e os cenários econômicos para 2021, falar um pouquinho sobre o Plano Família, que a gente está aí tirando ele do forno já. Vamos falar um pouquinho sobre Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que entrou em vigor, e é um cuidado bastante grande que a gente tem que ter com os dados, né, dos nossos participantes. Vamos dar alguns destaques, né, algumas coisas boas que estão acontecendo aqui na entidade, e aí a gente abre, então, para a sessão de perguntas e respostas. Tá? Essa é a nossa programação do dia de hoje, espero que vocês aproveitem. Ao final da nossa apresentação, mais ou menos ali por volta de quando eu começar a falar sobre os destaques, a gente vai abrir uma enquete também, a gente gostaria de ouvir vocês sobre, né, o formato aqui da nossa apresentação, e também receber sugestões de vocês com assuntos que vocês gostariam que a gente tratasse aqui. Então, ao final, quando a gente abrir a enquete, puderem participar e quiserem deixar sugestões de temas que a gente pode abordar aqui nas nossas apresentações, que elas acontecem a cada trimestre, né? É bem interessante. E dependendo das sugestões, a gente também pode preparar materiais específicos, vídeos específicos para tratar sobre o tema, disponibilizar para todos os participantes, tá? Então, é muito bem-vinda todas as sugestões e as críticas aí que vocês fazem, que tornam o nosso trabalho, né? A gente busca nessas críticas melhorar sempre o nosso trabalho. Então, convido a todos vocês também para participar depois da enquete ao final. Muito bem, vamos dar início, então, à nossa apresentação de resultados. Eu vou passar a palavra para o Mauro, que vai fazer essa primeira parte aqui, referente à parte administrativa e os números gerais aí da entidade. Mauro, está com você. Obrigado, Rosane. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Eu reforço os votos aí de um excelente 2021 para todos, tá? Só uma atenção, os dados que nós vamos apresentar, eles ainda são provisórios, tá? Serão submetidos para deliberação do nosso Conselho Deliberativo e também para apreciação do Conselho Fiscal, além da auditoria externa, tá? Então, a gente só chama atenção para esse ponto. Então, encerrando mais um ano, né? Então, os números posicionados em dezembro de 2020, o patrimônio total dos nossos planos da entidade
fechou um pouco acima aí dos 4 bilhões de reais, tá? Sendo o valor mais expressivo do plano FAF, com 3 bi e 400 milhões, o plano 2 com 375 milhões e o 3 com 300 milhões de reais. Quando olhamos os nossos participantes, encerramos o ano com 58.344 participantes, né? Nesse ano tivemos quase aí 7 mil novas adesões. Quando a gente olha a distribuição pelos planos, o plano 3 atualmente estão, como é o plano aberto, que está recebendo os novos participantes, é aquele que possui a maior quantidade de participantes ativos, né? O total do plano com um pouco mais de 39 mil participantes, e o plano FAF, que é o nosso plano mais antigo, a gente vê já uma quantidade maior de assistidos, né, que são aquelas pessoas que estão em recebimento de benefício, um pouco mais aí de 7 mil assistidos, um total aí de 13.833 participantes, e o plano 2 com 5.447 participantes. Nesse ano 2020, foram pagos em números de benefícios um valor aí de 162 milhões de reais. Né? A maior parte desse valor do plano FAF, né, como vimos, é o plano que tem a maior quantidade de participantes assistidos. Então, o plano FAF pagou 154 milhões em benefícios, o plano 2, 7 milhões, e o plano 3, que tem uma quantidade menor, 629 mil. Olhando as contribuições recebidas, então, um total aí de 62 milhões de reais recebidos em contribuições, sendo 11 milhões do plano 2, 51 milhões do plano 3. Lembrando que o plano FAF, dada a característica do plano, tem suas contribuições suspensas, dado a situação superavitária. Eu passo para o Roberto, que vai trazer aí os principais indicadores e principais informações relacionadas à área de investimentos. Por favor, Roberto. Obrigado, Mauro. Bom dia, né, pessoal? Tem uma visão geral aqui do que foi o ano de rentabilidade, falar um pouco aí do futuro, expectativas e questão de políticas, investimentos e ajustes realizados de uma forma breve para a gente conseguir aí no final atender algumas demandas específicas de perguntas, né? O ano, a Rosane comentou, é um ano difícil, muito difícil, um ano muito diferente do que a gente já viu e passado, né? E assim, obviamente o presente ainda está numa posição que de pouco conforto, a menos da expectativa, né, de que o futuro tende a ser melhor do que o que a gente passou, em considerações aí as vacinas que já estão se iniciando. Isso agrega bastante, né, em termos de desempenho de investimento por conta de expectativas, né? Expectativa de melhoras sempre traz médio prazo, né, de curto prazo, de longo prazo, sempre traz melhoria nos preços dos ativos. O cenário global é de juros muito baixos, né, os juros dos países desenvolvidos aí muito baixos e grandes pacotes, né, digamos, com incentivos, né, trazendo bastante liquidez para o mercado em geral, né, Europa, os principais países, Estados Unidos, a China, contribuindo bastante para que a retomada seja num padrão, né? Seja num padrão aí, adequado para passar por um momento, né, de dificuldade que realmente é um momento difícil em termos de dívidas, né? As dívidas vêm aumentando bastante por conta dessas questões fiscais, mas de qualquer forma a liquidez e a expectativa sendo boa, existindo muito dinheiro, os preços dos ativos tendem a performar bem. Os preços das ações, por exemplo, em geral, né, particularmente nos Estados Unidos, né, ações globais, estão num pico histórico, né, um momento de maior preço aí de todos os tempos. De qualquer forma, a expectativa, como as taxas de juros estão baixas e a liquidez grande, que os preços se mantenham, cresçam algo, se mantenham, né, e que tenha bastante investimento em infraestrutura, que tende a fazer com que também as commodities ajudem aí no aumento, o que é particularmente bom para o Brasil, um grande exportador de commodities. No Brasil, a questão da pandemia e da vacina é um pouco mais atrasada, mas a expectativa também é de
boa, né? Assim, não é uma coisa de curtíssimo prazo, mas a gente já vê aí algumas medidas que estão trazendo expectativas melhores. Não vai ser um ano fácil, obviamente, a questão fiscal brasileira, a questão de Congresso, política, o ano que vem tem eleição, algumas reformas também o mercado encara como necessárias, reformas importantes, né, para o país, reforma, por exemplo, tributária, acho que é uma das mais fundamentais, né? O pessoal comenta muito da administrativa também, então, assim, algo que a gente tem uma dependência, né, para se ter umas performances melhores em geral. Os juros muito baixos, o CDI não pagando nem a inflação deu uma subida, né, a tendência de estabilizar nesse patamar, as taxas de juros voltarem a subir aí lentamente, por conta aí também, né, de incentivo, né, taxas de juros menores para buscar um incentivo no investimento, o que tem sido difícil, né, por conta das empresas, a capacidade de produção está subutilizada e tende a ficar assim, né? O crescimento de PIB, desenvolvimento tende a existir por conta até da base, né? Que ela é uma base, questão estatística, né? Você acaba já tendo uma expectativa de crescimento comparando um ano, média do ano, com a média do outro. Assim, acho que um pouco implicando no que a gente vai ver aí no próximo slide, Mauro, por favor, o que foi definido nas nossas políticas de investimento. Então, assim, um cenário de longo prazo, olhando para um período maior, é favorável ao Brasil, considerando nossos potenciais, nossas questões de potencial crescimento, né, de controle de inflação. Quando você olha para um prazo longo, é algo interessante. Obviamente, né, existe um risco, as questões do risco são sempre inerentes aos investimentos. Isso já era um pouco do que a gente tinha, né? O ano passado a expectativa era bem melhor, mas já tinha uma expectativa de baixos juros, taxa de juros, o que já implicava uma necessidade de diversificação que está sendo mantida agora. Então, assim, não tem praticamente novidade no nossa política de investimento, é muito parecida, né? A gente fala aqui do arcabouço de aprovação, que é um arcabouço de governança, né? Passando aí pela diretoria, pelo comitê, pelo conselho deliberativo. E o principal, acho que ponto é a história da diversificação de alocação. Então, é busca de alocação em segmentos diferentes, busca de alocação no exterior, algo que nesse ano de 2020 passado aí, até teve um grande impacto, né, na velocidade de diversificação em função de tudo que a gente viveu lá dos preços, né, dos ajustes que ocorreram, até que o ano terminou bem, né. Uma questão relevante é um aumento aí do indicador, a gente tem um indicador de risco por segmento dentro da política, né? Nossa legislação é dada pelo Conselho Monetário, né? Então os investimentos têm que seguir fielmente lá o que determina a norma, e a norma ela classifica lá os segmentos de alocação, o segmento de renda fixa, como a gente vai ver adiante, alguns ativos chamadas NTNBs, que são os títulos públicos federais, que pagam inflação mais uma taxa de juros, eles hoje estão marcados a mercado, e no anos anteriores parte deles vinham sendo marcado na curva. Então, isso tem um impacto na volatilidade, já que os papéis vão variar no dia a dia, ao contrário do que se tinha antes, que era um incremento diário em função das taxas da contratação do título. Tá? Relembrando, né, a gente tem um sistema de divulgação na parte de investimentos e na parte global aí dos planos da entidade, dentro do autoatendimento. Então, a política de investimento está lá, mensalmente a gente disponibiliza periodicamente o demonstrativo de investimento, que é uma síntese aí das posições. Então, assim, ficamos à disposição aqui também, obviamente, todos, para responder. O relatório anual de informações aí no mês de abril, março, abril, a gente vai divulgar também, vai mostrar bastante o que ocorreu, como é que está a performance, como é que estão os riscos. É importante também as pessoas se empenharem na medida do possível, óbvio, né, dar uma lida, conhecer, perguntar, a gente está sempre à disposição. Para o próximo, a gente volta a falar aqui da história por favor, irmão,
das taxas de juros e metas e da marcação desses títulos, né? Como eu comentei, a classificação contábil que existia em parte dessas NTNBs era uma classificação de manutenção até o vencimento, o que implica uma precificação diária quase que constante, pagar a inflação mais a taxa de juros diária. Ao passo que uma marcação a mercado, que a gente teve uma migração de parte desses papéis, é uma marcação que depende do preço de mercado diário. Então, aquela história de que a renda fixa pode ser negativa, coisa que, historicamente, lá atrás, né, a gente já não tinha isso como algo inerente à renda fixa, e hoje acho que isso está bastante pacificado dentro do mercado. A gente também está aqui à disposição, a gente soltou uma comunicação com relação ao plano 2 e ao plano 3, 2 a parte CD e o plano 3, em que a gente fez essa remarcação, né, reclassificação para todas essas NTNBs. Então, isso traz um impacto no preço, que, por acaso, traz um impacto aí também, né, na rentabilidade, como a gente vai ver depois. Esse gráfico aqui ilustra, né, essa situação dos preços, é o mesmo título ao longo do tempo, um marcado na tal da curva e o outro marcado a mercado. Então, o mercado é um preço que depende das condições diárias, e você vê que às vezes ele sobe, às vezes ele desce, às vezes cai bastante, às vezes sobe muito. No final da história, o outro vem performando diariamente quase de uma forma constante. No final da história, eles se encontram com um preço final que, mantendo esse título ao longo do tempo, você vai ter um preço final igual. Talvez não seja um assunto muito simples, a gente está passando aqui também muito rápido, mas, de qualquer forma, é uma visão inicial, né, que a gente vai explorar bastante com as divulgações, e também aqui ficamos à disposição. O ponto relevante, que é até o tema aqui desse slide principal, é a história de você ter uma mudança nas nossas taxas de juros. Todo plano tem uma meta, em geral, uma inflação mais uma taxa de juros, né, por conta de você acumular por um período muito longo valores, reservas, alocar essas reservas a mercado e, no futuro, receber, em termos de benefício, esses valores aplicados, mais as correções, todas as rentabilidades, né, o que ocorreu ao longo de sua fase toda laboral, fase de criação de reserva, e que é a função, né, os cálculos, para que você tenha lá na frente um benefício determinado, eles têm que você associar uma meta, uma expectativa de retorno. No caso dos nossos planos, essa meta de taxa de juros era de 5%, e a gente está trazendo isso para 4,5%, além da inflação, né? No caso do FAF é o INPC, e no caso dos outros fundos, dos outros planos, é o IPCA. Então, a gente está trazendo porque você render mais do que o IPCA daqui para frente, considerando o que a gente tem visto, basicamente, bastante, né, no mundo, no nível de juros mundial, de prêmios, de taxas, né, de juros menores, né, ano a ano menores, e no Brasil também, né, a gente tem taxa negativa. Nesse ano, quem aplicou no CDI teve rentabilidade menor do que a inflação, né, a inflação perto de 4%. Então, a gente fez um ajuste, que é uma coisa que é razoável, né, bem razoável. A meta de 4,5% também é uma meta ousada, né, você render 4,5% além da inflação por todo o período do plano não é uma questão simples, mas, de qualquer forma, considerando aí os títulos, os ativos brasileiros e no mundo aí os ativos de risco, a gente entende, em conjunto, né, com a consultoria, em conjunto com o comitê, em conjunto com o Conselho Fiscal, em conjunto com o Conselho Deliberativo, que esse é um número adequado. A partir do ajuste de taxas, e de uma mudança de legislação, a gente conseguiu fazer um ajuste dessas NTNBs aí de reclassificação da marcação, que provocaram uma melhora no desempenho pontual, no desempenho dos planos, todos os planos. As taxas compradas, os papéis foram comprados em 2015, 16, 14, e as taxas naquela época eram taxas muito boas. Então, ele vinha rendendo 6% ao ano, além da inflação,
O mercado hoje está pagando próximo de 4, né, no último dia do ano, e isso faz com que você tenha um preço melhor quando você traz para o mercado, né, o preço do ativo que estava marcado na sua carteira lá no valor. Quando você traz ele para o mercado, ele é um valor melhor. A semelhança aqui do gráfico, quando a linha supera, né, a linha azul aqui, a linha laranja supera a linha azul. Então, é mais ou menos nesse padrão que a gente estava aí nesse final de ano, e isso provocou uma rentabilidade positiva. No futuro, obviamente, dependendo do que acontecer com essas taxas, que vão variar dia a dia, em função da questão fiscal brasileira, em função da capacidade de endividamento, de pagamento da dívida, né, são vários fatores, ela pode eventualmente diminuir de valor, né, mas no final da história, acaba que no vencimento a gente se igualam, né, os valores tanto no mercado quanto na curva. Então, na próxima slide a gente vai ver o quanto que teve de impacto por conta dessa mudança, foi representativo. Aqui a gente, nessa tabela, coloca aqui para cada plano os retornos, aqui dados preliminares, né, os retornos de 2020. A meta, né, o quanto foi a meta, a inflação mais uma taxa de juros, os 5, na verdade, né, para todos os planos. O ano, né, a inflação não foi baixa, né, uma inflação que surpreendeu a partir do segundo semestre, o pessoal esperava a inflação de 2, 3, acabou que fechou o ano com 4,5, 5, né, no caso do INPC, e as metas, então, foram metas grandes, 10, né, em geral. E a rentabilidade também, considerando o que ocorreu no ano, foi interessante, digamos. Quando você olha aqui sem ajuste, essa seria a rentabilidade caso a gente não tivesse reclassificado os títulos, ou parte deles, né? No FAF foi parte, no 2BD, última linha, também foi parte, eles teriam rendido isso. Então, o 2BD teria superado a meta e os outros teriam ficado abaixo da meta, particularmente em função aí do retorno de renda variável, né, do segmento de renda variável como um todo, que trouxe aí os preços para as rentabilidades para padrão negativo, um ano difícil para a renda variável nossa em especial. Mas, de qualquer forma, acabou, né, uma performance interessante. Com o ajuste que foi a partir aí dessa reclassificação, né, indicada pela indicada contratada aí com os órgãos de governança, a gente chegou aos valores de rentabilidade dados nessa coluna aí com o título com ajuste. Então, o que a gente vê é que foram superadas as metas em 3 casos, e no caso do FAF a meta ficou muito próxima, né, 10,65 contra 10,73, e do lado direito é a diferença. Como a gente fez essa transformação para todos os títulos do 2CD e do 3, eles tiveram um impacto global de 4,3 e de 3,7. No caso do FAF, a gente fez parte, então ele ainda está com a diferença, ele teve essa diferença de 2,71, e ele teve no 2BD essa diferença de 5,14. No caso dos planos, né, para finalizar o assunto, no caso desses planos BD, a legislação permitia que você fizesse ajuste em papéis detidos, reclassificados, né, na chamada curva, ou ao vencimento, em valores que limites, né, no máximo, decorrentes de ajustes atuariais, porque os dois são vitalícios, têm premissas atuariais. Então, aquela história de você trazer a taxa de 5 para 4,5 faz com que você tenha uma necessidade de reserva na data de hoje maior, um pouco maior. Já que você vai render menos ao longo do tempo, você tem que ter um estoque maior hoje, no presente. E isso é o que a legislação permitia, né? O limite era exatamente esse valor aí de reserva. E a gente chegou perto aí desses valores para fazer o ajuste, particularmente no plano 2, BD muito próximo, e no FAF acabou que a gente até manteve algumas NTNBs aí, porque isso favorece também a rentabilidade de 4,5 no futuro, tá? Então a gente acabou fazendo uma parte dela. Bom, é um assunto que a gente vai voltar, a gente vai reexplicar, vai ter um comunicado, né? A gente vai insistir na próxima
divulgação de resultados, a gente volta com ele, tá? Mas enfim, é isso. A gente teve rentabilidade aí ajustada por conta dessa reclassificação, superiores à meta. Sem esse ajuste, a gente tem que, né, se não fizesse isso, essa rentabilidade que a gente tem aqui, a diferença, ela é se dar ao longo do tempo, né? Simplesmente a gente está trazendo isso para um valor de hoje, mas teria aí uma performance bem próxima, né? 1,5 ponto abaixo, aí no caso do 3, e no caso do ICD, 3 pontos abaixo, né? Bastante função aí do ano, tá? E no gráfico seguinte, a gente volta a mostrar a rentabilidade do período, do ano, né? E em outro formato. Então, as barras são as rentabilidades aqui de cada um dos planos, já com o ajuste, contra a meta, que são as linhas, né? A meta aqui, 10,73, é a linha azul, que mostra o IPCA mais 5, o 9,76, o INPC mais 5, é o mais alto, né? O maior, depois o IPCA mais 5, e lá embaixo a gente tem o CDI e a poupança, né? Então, assim, o CDI, nesse período, né, o CDI, inclusive, nos últimos anos, ele tem agregado pouco em termos de prêmio, né? Essa é uma dificuldade até para você ter os 5% de rentabilidade futura, dado que o curto prazo ele tem um impacto muito grande, né, no desempenho dos investimentos, que você tem um volume grande de recursos, você tem um impacto significativo. E aí a gente vê essa operação, né, é um gráfico que ilustra os dados da tabela anterior, né, acrescidos aí pelo CDI poupança. Então é isso daí que a gente já viu, tá? E no seguinte, acho que um ponto bem relevante é o retorno de 36 meses. Quando você olha para um retorno de 36 meses, nesse caso aqui é um resultado com ajuste, né, também. A gente supera as nossas metas. E se você tivesse um gráfico desse sem o ajuste, a gente veria que a gente superaria em geral e ficaria próximo aí da meta em algum plano. De qualquer forma, é isso. É olhar para o longo prazo, é fazer a diversificação, é buscar retornos aí que, no médio e longo prazo, né, superem. Isso vai acontecer de ter queda de preço, de ter subida, de ter exagero, de ter diminuição exagerada também, mas eu acho que mantendo as condições de alocação, as perspectivas aí que a gente tem de prêmio para os investimentos, diversificando, eu acho que a gente tem condições aí de estar num caminho certo, né, para superar essas metas agora de índice de inflação mais 4,5 para todos os planos. Meta atuarial para o plano BD e para o plano FAF, e meta de plano, né, parâmetro de desempenho, indicador de desempenho para o 2CD e para o 3. Bom, é isso, esses são os dados preliminares, né? A gente tem a expectativa de fiquem próximos aí ao resultado final, e a gente volta ainda a conversar sobre isso. Vamos ver aí quais são as dúvidas, e se a gente não conseguir responder hoje, dada a situação toda, a dificuldade de entendimento, eventualmente, estamos aqui à disposição, e no próximo apresentação a gente esclarece melhor. Agradeço, muito obrigado. Vamos olhar um pouco agora do Plano Família, o nosso lançamento, né, do ano, do início do ano. É isso aí, volta comigo. Obrigada, Roberto. Eu acho que essa questão, né, dos investimentos aí é bastante importante a gente estar atento a isso, né? Nós buscamos aí através, como o Roberto mencionou, através das, né, políticas de investimentos aí que a gente revisa elas anualmente, estar atento aí às oportunidades de mercado, né? Nós temos aí níveis de riscos que a gente pode aceitar, que também estão estabelecidos nas nossas políticas de investimentos, né? E uma coisa que eu só gostaria também de salientar para a gente fechar essa questão, né, é que como a gente tem ativa de você ter uma rentabilidade menor, principalmente ou especificamente nos planos de contribuição definida, no plano 2, na parte, né, de quem vai optar por renda financeira, e no plano 3, a gente tem que ficar muito atento a necessidade que eventualmente a gente tenha de aumentar as nossas contribuições, né? Porque se você não consegue ao longo do tempo, né, você ter uma rentabilidade para você chegar naquele teu resultado né, naquele montante necessário para você receber o benefício, então é importante que a gente faça
esse acompanhamento através de simulador que a gente tem lá no nosso plano, para a gente ver se há necessidade da gente aumentar eventualmente as nossas contribuições para garantir que lá no final a gente vai manter o mesmo nível de benefício que a gente tinha, né? Então, as rentabilidades elas têm um impacto bastante significativo. Mas vocês podem ter certeza que do nosso lado a gente está fazendo tudo que é possível, né? Dentro de todos esses limites que são estabelecidos tanto na legislação quanto nas nossas políticas de investimentos, a gente buscar aí os resultados agregando aí valor para os nossos planos. E nessa linha, eu já trago aqui, então, a nossa novidade, que é o nosso Plano Família, que finalmente nasceu. A Previc, que é o órgão fiscalizador e regulador aí dos fundos de pensão, aprovou o nosso lançamento do nosso Plano Família. Podemos fazer a abertura dele para adesão. Então, a gente, nesse início de ano aqui, a gente preparou tudo, e agora, no dia 1º de fevereiro, nós vamos fazer um webinar num formato semelhante a esse, só que nós vamos explicar todos os detalhes do plano, conforme eles foram aprovados lá pela Previc, né? Vamos explicar como é que vai funcionar a adesão, e aí, naquele momento, vocês já vão poder fazer a adesão, ela é totalmente online, né? E ao longo aí da semana, vocês vão vocês vão fazer esse acompanhamento, né? Já tem algumas informações lá no nosso site, até tivemos muita gente que fez o cadastro de interesse, e a gente vai, então, finalmente, depois de um longo período, né, abrir o nosso Plano Família aí para adesão. O Plano Família, ele é um plano que ele vai ser administrado, então, aqui pela BRF Previdência, e ele permite que os familiares de quem é participante dos nossos planos também possa fazer adesão ao plano. Então, imagina para aquelas pessoas, por exemplo, é um participante aqui da BRF Previdência e tem talvez um PGBL que faz uma previdência lá para o filho, ou a esposa tem um PGBL, ou o marido, a esposa trabalha aqui, tem o plano, e o marido tem um PGBL num banco fora, ou não tem nenhuma reserva financeira. Esse Plano Família é para essas pessoas também. Então, nós, um trabalho muito grande do nosso Conselho Deliberativo, que agiu, né, atuou de uma forma muito estratégica para estender a cobertura dos nossos planos de previdência também para os familiares. A gente vê a preocupação também da empresa com o cuidado que a gente tem que ter com o nosso futuro, né? E olhando sob essa perspectiva, então, dentro do planejamento estratégico, com o apoio muito forte dos nossos conselheiros, nós, então, fizemos todo o desenho aí do Plano Família, e agora a gente vai estar abrindo ele para adesões. Já convido vocês todos a participarem, divulguem para as pessoas que trabalham aí com vocês também, sendo participante do Plano de Previdência, inclusive quem é participante dos planos de Previdência, podem aderir também ao Plano Família, tá? Então, tem aquele plano, que é o Plano 3, que é o patrocinado pela empresa, ou seja, no Plano 3, né, no Plano 2, Plano FAP, esses são planos para quem trabalha na empresa, né, ou para quem já trabalhou na empresa. E esses planos, eles contam com a contrapartida da empresa. No Plano Família, ele é extensivo para os participantes, né, para os familiares dos participantes. Não tem a contrapartida da empresa, mas tem toda a gestão que tem o mesmo carinho, o mesmo cuidado, a mesma preocupação, né, o mesmo empenho que a gente tem em administrar os planos para os nossos participantes, que são os funcionários ou ex-funcionários da empresa, a gente está estendendo isso também para os familiares. Nos 6 primeiros meses, nós vamos ter, não vamos cobrar taxa de administração, então, uma oportunidade excelente, né, para quem tem, eventualmente, recursos em PGBL, que podem fazer adesão aqui ao plano, trazer, eventualmente, os recursos para cá, 6 meses sem cobrança de taxa de administração. Essa é uma coisa maravilhosa que a gente conseguiu, né, para incentivar também a adesão ao plano, né? Nesse webinar que a gente vai fazer no dia 1º de fevereiro, vai ser às 10 horas da manhã também, é o horário, então, que a gente já está acostumado a esse nosso bate-papo, né? Fazemos a abertura, vai ter uma primeira parte inicial que a gente vai detalhar o funcionamento do plano, as principais, não vou chamar de regras, mas as principais funcionalidades do plano, então,
contribuição, como é que você pode contribuir, como é que você faz, né, que tipos de benefícios que depois você vai receber, enfim. A gente faz todo esse detalhamento e vamos trazer, então, na sequência, o passo a passo aí para vocês fazerem a adesão online. Nesse webinar, quem estiver participando dele, aí tem a chance, né, de ganhar um celular, que também é um estímulo para a gente trazer vocês para conhecer o Plano Família, tá? É muito importante que vocês conheçam, vocês já conhecem a gente, né, que está fazendo aqui a administração, a entidade que administra o plano de vocês, a seriedade com que a gente tem, respaldo da patrocinadora, os nossos conselheiros que têm tem nos dado aqui na diretoria todo o apoio para a gente fazer isso de uma forma, né, bastante segura, né, para fazer esse lançamento. Então, está aí o nosso convite para vocês participarem conosco no dia 1º de fevereiro, 10 horas. Vocês vão receber um link, um e-mail com um link também para esse evento. Participem, se inscrevam e façam adesão ao Plano Família, né? Nós vamos contar aí com vocês, protegendo a família também que vocês amam. Então, a proteção que vocês têm hoje aqui nos planos de previdência que a gente administra vai poder ser estendida para os familiares de vocês também, tá? Então, estou contando com vocês aí nesse nosso webinar aí, que vai ser muito bacana. Muito bem, essa é a nossa, então, grande novidade para hoje. Nós vamos falar um pouquinho, eu vou passar para o Mauro também, o Mauro vai dar uma visão geral aí da Lei Geral de Proteção de Dados, como eu comentei lá no início, é uma lei muito importante, porque todos os dados, né, dos nossos participantes, enfim, os cuidados que a gente tem que ter. O Mauro vai dar uma visão geral para vocês. Fique à vontade, Mauro, por favor. Olha, Rosane. Bem, pessoal, então, a LGPD, né, como a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que entrou em vigor em setembro do ano passado, tá, que tem como principal objetivo, né, assegurar a transparência do uso dos dados pessoais. Tá? Então, ela vem com várias regras de guarda, de tratamento, né, de uso dos dados pessoais. Tá? Então, ela vem trazer, na verdade, uma segurança para nós, como usuários, né, sabermos como os nossos dados estão sendo tratados. Tá? Além de vedar vários itens, aí, ou vários dados que antigamente eram solicitados de forma aleatória, né, e hoje quem vai receber esses dados tem que ter muito cuidado, né, dos dados que ele irá receber, bem como se faz necessário a recepção de todos esses dados e a forma como ele vai tratar e utilizar os dados, tá? A BRF Previdência está trabalhando aí nas adequações para o atendimento da lei, tá? Nós dividimos o projeto em 3 etapas, tá? Que são o mapeamento, implementação e treinamento. Já cumprimos toda a fase de mapeamento, estamos finalizando a parte de implementação e partiremos para os treinamentos efetivos de todo o time, tá? A nossa política de privacidade, que ela é disponibilizada junto ao novo site, tá? Ela já foi atualizada, vocês já podem estar consultando caso tenham essa necessidade. E um outro ponto importante é que as melhorias com relação à LGPD elas são contínuas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Não significa que encerrando esse projeto tudo está atendido. Não, a gente tem que estar sempre monitorando, sempre fazendo investimentos em tecnologia e segurança para que a gente tenha garantias, né, de que não teremos nenhum tipo de vazamento ou o tratamento inadequado dos dados dos nossos participantes e prestadores. Tá bom? Conforme for evoluindo aí as próximas etapas, a gente também traz novidades para vocês. Tá? Eu vou devolver aqui para a Rosane, que ela vai trazer alguns destaques aí que aconteceram nesses últimos períodos aqui na BRF Previdência. Por favor, Rosane. Valeu, Mauro. Obrigada. Bom, pessoal, aqui tem um primeiro ponto que a gente quer trazer aqui de destaque, é o nosso canal de denúncias, tá? Se você puder passar para mim, Mauro.
o canal de denúncias, ele já está implementado, já faz 1 ano e pouco. Vocês devem ter observado em todas as comunicações que a gente envia para vocês, nos informativos, no jornal, né? Nós sempre fazemos uma observação embaixo, ela está sempre, vocês conseguem enxergar aí nesses nossos materiais, os nossos links e os nossos telefones e os nossos contatos aí para o canal de denúncia. O canal de denúncia, ele é uma ferramenta de governança muito importante. Nós estamos trazendo aqui como destaque, justamente porque nós consideramos muito importante que os nossos participantes, que os nossos colaboradores, né, que todas as pessoas, prestadores de serviço que tenham relacionamento conosco, né, tenham conhecimento disso e fiquem atentos sempre às nossas comunicações, aonde vocês acharem essa informação sobre esse canal, né? Então, o canal de denúncias, ele é uma ferramenta, como eu falei, de governança, para registro de denúncias daquelas atividades, né, ou de ações ou de atos que possam causar aí, danos ao patrimônio ou à reputação da BRF Previdência. Na verdade, nós estamos falando aqui de violação do Código de Ética, das normas internas, né, de legislação. Então, sempre que vocês tomarem conhecimento de algum ato que esteja sendo praticado, né, por colaboradores, por as pessoas, prestadores de serviços e etc., que possam causar danos, né, à BRF Previdência, à sua imagem, ao seu patrimônio, e que sejam decorrentes dessas violações à legislação, Código de Ética, as nossas políticas, importantíssimo fazer a denúncia, né? Os registros dessa denúncia são recebidos por uma empresa terceirizada, é uma empresa independente, especializada nesse tratamento, né, no recebimento das denúncias. Nós temos um comitê de ética interno que apura as denúncias que são recebidas, né, para que são esclarecidas. E todos os registros que são recebidos por essa empresa, a gente tem o sigilo garantido. Então, nós não temos conhecimento, né, da informação, fica protegido. Vocês podem fazer a denúncia, ou o denunciante, né, ele pode optar por se identificar, de forma que a gente possa, algum telefone de contato, algum e-mail, se quiser, para que a gente faça, né? Mas, de qualquer forma, todos os registros, independente se é anônimo ou se é identificado, recebe um registro de protocolo, acompanhar no próprio site dessa empresa e audite, que é onde a gente tem a nossa base, né? Andamento, então, da apuração, né? O andamento aí dos passos que estão sendo aplicados aí para apuração daquilo que foi comunicado, tá? Então, a gente traz aqui como um reforço para que vocês saibam que existe, isso para nós é uma coisa muito importante, e se vocês, então, pode passar, Mauro, para mim, eu vou já aqui encaixar com aqui estão os nossos contatos, né, do nosso canal de denúncia. Nós temos um 0800 que funciona aí durante todo o dia, das 8 da manhã às 8 da noite, se não me falha a memória, e na sequência ele tem um atendimento automatizado, que também faz o registro da denúncia. Vocês podem mandar e-mail para esse canal de denúncia ou através do site. Na página do nosso site também a gente tem essas informações que estão divulgadas lá, tá? Então, tá aí, existe, né, essa ferramenta que nós consideramos aí bastante relevante, e a gente procura dar o máximo de divulgação, como a gente já faz essa divulgação através dos materiais que a gente disponibiliza, nós achamos oportuno também trazer aqui na apresentação de resultados, né, para que deixar isso bastante claro e que vocês tenham aí conhecimento caso seja necessário, né? E esse que eu comentei que o canal de denúncia está no nosso site, e o nosso site, então, está de cara nova, né? Vocês devem ter visto aí, quem já acessou o nosso site, a gente fez uma mudança bastante grande no nosso site, a gente modernizou, nós trouxemos aí informações bastante relevantes, né? Enfim, para que a gente possa aproximar
e tornar a nossa experiência aí, utilizando o site aí mais simples e mais tranquila, né? Então, ele ficou mais dinâmico, mais interativo, ele tem mais infográficos, você acha informação de como receber, por exemplo, os benefícios, de como fazer as contribuições, isso está muito destacado, né? E é fácil de vocês, navegando aí no site, vocês localizam. E todas as nossas publicações, que sejam da parte de investimentos, né, todas as informações que são relativas também às demonstrações contábeis, tudo que é preciso de acompanhamento e para a gente dar transparência para os nossos participantes estão disponíveis aí no site. Onde a gente, se vocês clicarem ali onde é sobre nós, vocês vão achar todas as informações, as publicações de legislação, investimentos, vocês vão achar todas as informações que nós divulgamos aí dos resultados da BRF Previdência, as publicações que a gente faz, né, nossos canais de comunicação, enfim, está bem dinâmico, está bem rico o nosso site, né? Então, fiquem à vontade, explorem, aproveitem, tá aí, nós fizemos com muito carinho, obviamente que a gente tem sempre melhorias, né? Como o Mauro falou também na LGPD, aqui também, né? A gente vai fazendo melhorias, a nossa principal razão era a gente colocar o site no ar, já dar né, fazer esse upgrade aqui que a gente precisava, um mundo mais digital, né? Então a gente está trazendo aí ferramentas, por exemplo, de adesão online, e a gente vai estar trazendo aí, então, tirando um pouco essa questão, né, de papel e coisa que circula, né? Trazendo essas funcionalidades aí para a gente fazer tudo através do portal. Então, é bem bacana aí para vocês conhecerem, e à medida, né, que a gente vai sempre aprimorando. Alguma coisa que eventualmente não tiver, né, a gente vai melhorando, se a gente for recebendo eventualmente feedbacks de vocês aí também, a gente utiliza tudo isso para a gente melhorar os nossos serviços. O importante para nós é que vocês, participantes, estejam satisfeitos, que vocês, né, que a gente atenda às necessidades de vocês. Se tiver alguma coisa que vocês não estão encontrando, que vocês gostariam de ver, enfim, sinaliza para a gente. Eu acho que esses nossos, né, fale conosco, tem os nossos canais, tem os nossos telefones, e a gente vai sempre melhorar. O mais importante é que vocês tenham uma boa experiência e que a gente consiga entregar esse bom serviço para vocês, e o que vocês precisam, vocês localizem, né? Como último destaque aqui, eu vou trazer as redes sociais, que também está aqui uma boa novidade que a gente trouxe, né? Nós estamos aí, lançamos em dezembro, na segunda quinzena aí de dezembro, a BRF Previdência entrou finalmente para as redes sociais. Nós só entramos efetivamente nas redes sociais a partir do momento em que nós tínhamos toda a infraestrutura e nós estivéssemos preparados para atender a demanda dos nossos participantes nesses canais também, né? Então, demoramos um pouquinho, mas estamos aí. Estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, e nós temos um canal no YouTube onde os vídeos são todos disponibilizados lá. É só vocês procurarem BRF Previdência, se inscrevam nos nossos canais, acessem as nossas redes sociais, a gente faz todas as divulgações, né, através desses canais. Então, é mais uma forma da gente estar mais perto de vocês, em vez de vocês eventualmente ter que ir e se deslocar até o nosso site, não, às vezes lá na tua timeline vai acabar aparecendo aí as novidades da BRF Previdência, vai acabar aparecendo aí né, tudo que a gente está fazendo e divulgando aí para vocês. Então, se inscrevam, compartilhem aí, que vai ser muito bacana ir com vocês aqui pelas redes sociais. Muito bem, acho que é isso, né, Mauro? Vamos aqui, eu me empolgo para falar, gente, desculpa, tá? Mas, enfim, é que são coisas muito bacanas que a gente acaba né, fazendo aí, se empolgando aí na hora de divulgar. Vou abrir aqui agora para as perguntas, a gente já tem algumas perguntas aqui que foram recebidas, vamos trazer o Mauro e o Roberto aqui para a tela também.
vocês enviaram aí durante a apresentação várias perguntas e nós vamos iniciar a resposta aqui. Só quero relembrar para vocês, antes aqui da gente fazer as perguntas, né, a nossa enquete que está aberta, que a gente também está aceitando sugestões lá de temas que vocês querem ver aqui, avaliando a nossa ferramenta, o que é que a gente precisa melhorar, se está ok, se vocês estão gostando. Isso sempre nos ajuda a aprimorar aí o nosso trabalho. Muito bem, vamos para as nossas perguntas, então, aqui que nós recebemos dos nossos participantes. Eu vou lendo as perguntas aqui e vou endereçando também para Mauro ou para Roberto, tá? A primeira pergunta veio do Sandro Miledo Rosário. Ele diz: bom dia, tenho uma dúvida que sempre foi me dito, que aos 55 anos, pelo plano FAF, já poderíamos nos aposentar, e o plano cobriria o saldo restante para fechar os valores totais. Isso procede? Mauro, pode responder essa, por favor? Claro. Bom dia, Sandro. A regra geral do plano FAF, ela prevê que o valor do benefício ele será uma complementação, então, do benefício que você terá junto ao INSS. Então, via de regra, a regra geral, ele prevê que será 80% do seu último salário de participação na empresa, tá? Lembrando que nesses 80%, então, está contemplado o valor do benefício do INSS e a diferença será o benefício junto ao plano FAF. Quanto à idade, a idade é normalmente aos 55, né? Lembrando que você precisa também estar aposentado junto ao INSS e também ocorreu o término do vínculo empregatício com a empresa. Existe a possibilidade de você requerer de forma antecipada, onde o mínimo é 53 anos de idade, segue as mesmas regras, tá? Estar aposentado junto ao INSS e também o término do vínculo com a empresa. Apenas lembro que a aposentadoria antecipada, ela tem um pequeno redutor no valor do benefício, tá? Dado que você estará recebendo antes. Existe uma exceção quanto ao estar aposentado no INSS, que é quando você já possui mais de 58 anos de idade, tá? Aí, nesse caso, não tem a obrigação de estar aposentado junto ao INSS, mas lembrando que é necessário o término do vínculo com a empresa. Tá bom? Valeu, Mauro. A próxima pergunta veio do Gelson Luiz Baldim. Ele pergunta: posso continuar no plano 2 e aderir ao plano família? Essa eu mesmo vou responder, Gelson. Pode sim, tá? Essa é uma das coisas boas que o plano família também tem. Então, o plano 2, por exemplo, ou o plano FAF, ou o plano 3, quem já está nesses planos pode permanecer neles e pode usar o plano família para fazer uma reserva extra. Por exemplo, você sabe que quando a gente se desliga da empresa, né, quando a gente aposenta, a gente vai precisar depois de um plano de saúde, né? Então, esse plano família, para quem é participante dos planos, pode utilizar esse plano família para ir fazendo uma reserva, por exemplo, né, para cobrir despesa com saúde mais para frente, ou para fazer algum investimento depois, né, para fazer, para viajar, para realizar algum sonho, trocar de carro, enfim. Dá para usar o plano família como uma reserva extra, onde você tem aí, né, você já conhece quem faz a gestão do teu plano e normalmente a taxa de administração é mais baixa do que as que a gente vê no mercado, PGBLs da vida, né? Então, sim, Paula, respondendo a tua pergunta, você pode continuar no plano 2 e pode aderir também ao plano família, e aí usando o plano família também, né, como uma forma aí de você ter uma reserva extra aí para as tuas necessidades, tá? Essa eu vou passar para o Mauro, veio da Juliana Cacose. Ela diz: bom dia, até o momento não consigo, através do app, gerar boletos de aporte. O que devo fazer? Oi, Juliana. Nós, infelizmente, temos uma pequena instabilidade aí no nosso app, tá? Como ele tem uma interface junto ao nosso parceiro, né, o banco que faz a geração do boleto, volta
vez ou outra acontece essas instabilidades. A orientação, nesse caso, é tentar via o site, no autoatendimento, existe a opção também de geração de boleto. Não conseguindo, entrar em contato pelos nossos canais, tá? Ali no site tem a opção do WhatsApp, ou o 0800, ou o nosso e-mail. Você pode fazer a solicitação por um desses canais, que o time retorna para você com o boleto, tá? Caso você não consiga a geração pelo app ou pelo autoatendimento do site. O importante é não deixar de fazer a contribuição, né? A gente dá um grito aí que a gente gera esse boleto para você. Mas, de qualquer forma, acho que a gente está trabalhando nisso, tá? Para a gente deixar isso de uma forma mais estável, inclusive agora com o autoatendimento aí, sendo reforçado aí com o novo site, né? A gente está correndo atrás aí para resolver essas questões aí também, tá? A próxima pergunta vem do Luiz Carlos Gomes da Silva e é também sobre o Plano Família. O Luiz fala assim, bom dia, qual seria a taxa de administração do Plano Família após o período de carência? Luiz Carlos, a nossa taxa, que está na nossa política de investimentos, que foi aprovada também, é de 0,9% ao ano, tá? Então, após os 6 meses, a gente vai aplicar, e essa taxa, ela é a taxa de administração, então ela é aplicada aí sobre a rentabilidade dos investimentos, né? Então, não há necessidade, o participante não faz aporte desse valor de 0,9, ele é deduzido da rentabilidade dos investimentos, tá? Mas ele com 0,9% ao ano, tá? É uma taxa aí, das mais baixas aí, ou uma das mais baixas, né? De qualquer forma, inclusive essa é uma informação bastante interessante para quem tem PGBL, né? Já deu uma olhada no PGBL que vocês têm aí nos bancos, quanto é que vocês estão pagando de taxa de administração, né? E comparem também a questão de rentabilidade, né? Aí com os planos, que eu acho que isso faz também, o plano faz servir para vocês trazerem eventualmente alguma portabilidade que vocês têm em algum outro banco, seguradora, enfim, né? A próxima pergunta também sobre o Plano Família, vem da Selma Maria Gomes. A Selma fez 2 perguntas para nós. Eu já vou encaixar as duas, que também as duas são sobre o Plano Família. Selma pergunta, quem é assistido pode aderir ao plano de alguma forma? Sim, Selma, pode sim, tá? Então, o participante que ele é assistido, ele pode fazer a contribuição, aderir ao plano e fazer a sua contribuição também para fazer a sua reserva. E a tua outra pergunta já pede, né, que você gostaria de fazer uma previdência para minha filha e não fico segura em fazer através de um banco. Como eu sou assistida do Plano FAF, sempre sonhei muito, gostei muito da transparência na administração, gostaria de ver se existe algum plano que possa inserir minha filha. Tá aí, Selma. Então, esse Plano Família, ele vai servir tanto como assistida, né? Você vai poder fazer adesão, e a sua filha também, você vai poder fazer a adesão da sua filha também ao Plano Família. Então, você vai ter, estendendo, né, a cobertura aí de um plano de previdência para sua filha também. Então, já vamos te dar as boas-vindas, viu, Selma? É isso aí, abrindo nossas inscrições, você já vai poder fazer a adesão e da sua filha também. A próxima pergunta vem do Paulo Silva e eu vou endereçar para o Roberto, porque ele pede qual que é a diferença no plano 2, classe BD e classe CD. O Paulo é da BRF lá de Itajaí. Pode responder, sim, Roberto, por favor? Ok. O plano 2, ele é um plano que tem essas duas partes em função da escolha pelo benefício, o participante opte por um benefício vitalício, em que você vai ter até sua falta, inclusive para dependentes, né?
a aposentadoria em função de premissas atuariais. Então, é calculado com a idade que você tende a viver, e calcula-se a necessidade de reserva hoje, e você vai para um benefício em função da sua reserva acumulada hoje. É calculado atuarialmente, dependendo da quantidade de vida que você vai ter, na expectativa de vida sua, um valor que você tende a receber. Escolhido esse valor, é esse o valor que é corrigido anualmente, e ele passa a ser a sua referência e vai até o final da vida. O caso do 2CD, ele é um plano semelhante ao 3, que é um plano de contribuição definida. Então, você contribui até o dia da sua escolha do benefício, conforme os critérios do plano. Você pode escolher quando você se aposentar, por uma renda por determinado período. Então, assim, você vai definir um valor em função não do seu prazo de vida, você vai definir em função do seu desejo, limitado, obviamente, às condições, né, dado pelo plano. Então, você vai ter algum número de anos, 10 anos, eu quero receber em 10 anos, por exemplo. Aí você faz essa escolha e recebe toda a sua reserva acumulada em 10 anos, num período fixo, e esse valor é corrigido, né, todo ano, de acordo com a rentabilidade, e você faz um ajuste aí no seu benefício. Então, esse plano CD, você tem um período para você receber, e no caso do plano BD, você recebe por um cálculo atuarial. Lembrando, né, uma questão relevante que eu acho que às vezes faz muitas pessoas caminharem para o plano CD, é que a reserva é sua e dos beneficiários. Então, na falta, a reserva passa para os beneficiários. Já no plano BD, na falta, a reserva ela se presta a ter um apoio a companheiro até o final da vida, até a falta do companheiro ou da companheira, mas num valor que é calculado de uma forma diferente do que o próprio benefício. Então, essa aqui é a principal diferença. Muitas pessoas, ultimamente, têm escolhido mais o plano CD. Historicamente, o plano BD tem um volume financeiro menor, ele tem uma quantidade nominal de reservas perto de 20 milhões, enquanto a parte CD tem perto de 350, também porque tem muita gente da ativa ainda, né? Então, esse pessoal da parte BD, alguns vieram lá do plano 1 também, que é um pessoal que está há mais tempo aí contribuindo, que hoje é assistido, né, recebe o benefício em função de cálculos atuariais. E o pessoal do CD, ele faz recebimento de benefício em função de prazos, né, em essência, prazos escolhidos. É isso, Rosane. Valeu, Roberto. Obrigada. Próxima pergunta vem do Alexandre Martins. Ele pede: no plano família, qual o teto máximo para adesão? Alexandre, se você está falando em relação ao valor da contribuição mensal, ela não tem um valor fixo, tá? É definido, o participante que escolhe o valor da contribuição que vai fazer aí no mês, tá? Então, ela não tem um teto máximo. Se não for essa a tua pergunta, desculpa aqui pela falta de entendimento, mas você me manda uma outra aí que a gente complementa, tá? A próxima vem da Cidiane Marangoni Camargo. Ela é em relação à aposentadoria que o Mauro comentou. Qual o deflator aplicado caso opte pela aposentadoria antecipada aos 53 anos? Cidiane, ela não tem uma regra estabelecida, assim, uma tabela que siga, porque isso segue um cálculo atuarial, tá? Então, vai levar muito em conta sua idade, dependentes, a reserva acumulada, né? Então, assim, o ideal para você ter uma análise mais clara seria realmente a gente fazer uma
uma simulação, tá? Fazer um cálculo hipotético para verificar qual que seria o impacto na sua situação, tá? Mas lembrando, cada caso é um caso, tá? Então é difícil responder assim uma regra que vá ser para todos, tá? Mas pode buscar nos nossos canais de atendimento, caso você tenha esse interesse em saber desse valor, a gente faz uma simulação para você, bem tranquilo. Valeu, Mauro. A próxima pergunta é referente a empréstimos, eu vou passar para o Roberto, vem do José Leandro Spigotti. Ele pergunta, bom dia, sou autopatrocinado, consigo realizar empréstimos pelo FAP? O regulamento do empréstimo do FAP, do plano FAP hoje, ele prevê consignação, desconto em folha, e por isso só quem está vinculado à patrocinadora, BRF, ou assistido, que tem a folha com a BRF Previdência, é que realiza o empréstimo. Obrigada, Roberto. A próxima pergunta vem do Advaldo Stefanovski. O Advaldo pergunta, no comunicado periódico recebido pelos Correios da BRF Previdência, algumas informações poderiam ser fixas, como pagamento de contribuição por plano, quantidade de assistidos. É possível? Advaldo, é possível sim, tá? A gente pode criar no nosso jornal, que é essa comunicação que vocês recebem impressa, uma seção aí com esses números que a gente divulga nas informações trimestrais. Então, é possível sim, vamos levar essa tua sugestão aí para o nosso pessoal de comunicação, tá? Obrigada aí, viu? A próxima pergunta vem do Ademir Marasquim. O Ademir pergunta, surgiu uma questão a respeito de manutenção de cobertura de seguro de vida para aposentados. A BRF Previdência poderia publicar algo esclarecendo o assunto? Ademir, eu vou te responder. A parte de seguro de vida para aposentados, ela, na verdade, nós aqui da BRF Previdência, nós só fazemos o desconto na folha, tá? De benefícios dos nossos participantes. Toda a negociação, as regras, tudo isso vem da patrocinadora da BRF. Então, assim, aqui na BRF Previdência, nós não temos, digamos, as informações necessárias para trazer essa informação mais clara aí sobre esse assunto. O que nós podemos fazer é fazer esse alinhamento, né, com a BRF para que vocês consigam obter essa informação lá junto com a área responsável pelos seguros de vida, tá? Então, toda a parte de seguro de vida do aposentado, a única participação, na verdade, da BRF Previdência nós recebemos mensalmente, né, a relação, nós incluímos essa informação quando geramos a nossa folha de pagamento de benefícios, e ela é descontada e a gente repassa isso né, para a patrocinadora, tá? Então, infelizmente, nós aqui não temos informação sobre essa questão da manutenção aí da cobertura do seguro de vida, mas a gente pode entrar em contato aí contigo também, para a gente tentar buscar aí esclarecer melhor essa informação para você, tá bom? Bom, a próxima pergunta vem do Marcelo Luiz Roman. O Marcelo diz, iniciei um plano de previdência em um banco há 5 meses. Posso transferir esse valor e entrar no plano família? Pode, Marcelo. Não só pode, como deve. Pode sim, Marcelo. Independente, acho que do tempo, o que é importante, né? Que a gente sempre deixa claro, olhar a regra do plano onde você está lá, para ver se na saída você não tem alguma penalização, tá? Então, assim, quando a gente chama isso de portabilidade dos recursos, você pode portar os recursos de um PGBL para outro, tá? Então, você poderia trazer para o plano família esses recursos. Mas é muito importante, a gente fala isso e reforça isso para todas as pessoas que têm PGBL e que vão avaliar a trazer isso para o plano família, tá? Olhem as regras de saída daquele PGBL, onde vocês têm os recursos, se não tem alguma penalidade, que às vezes, dependendo da penalidade, ele cobra alguma taxa de saída, talvez pelo valor, é preciso que vocês analisem, porque dependendo do valor
né, pode ser que vocês tenham algum impacto muito grande. É bem importante que vocês olhem isso com muito carinho para não ter prejuízo para os participantes. Nós não queremos que os nossos participantes tenham prejuízo. Então, a gente incentiva que faça a portabilidade, que traga os recursos aqui para o plano família, né? Ou mesmo para quem é do plano 2 e para o plano 3, né? Também, se quiser trazer recursos para cá, também pode trazer de PGBL, mas a gente sempre recomenda, né? O cuidado, a atenção com o dinheiro, porque dinheiro não aceita desaforo, né? Então a gente tem que olhar para eles com atenção, ver se não tem nenhuma regra que penaliza, e se eventualmente tem uma regra que penaliza, olha, porque às vezes vale a pena sofrer a penalização e os recursos onde você tem uma taxa de administração por mais tempo, uma taxa menor, né? Você tem rentabilidades eventualmente maiores, então é um exercício, uma análise que é importante que vocês façam, tá? Muito bem, vamos... tem mais uma pergunta que veio também da Cidiane Marangoni Camargo. Em caso de desligamento da empresa, pode manter o plano família? Pode sim, viu, Cidiane? Pode manter o plano família. Inclusive, também, vocês podem ficar no plano 2, no plano 3, no plano FAF, mesmo quando vocês se desligam da empresa, não há necessidade de vocês se desligar do plano. Vocês podem continuar aqui conosco, contribuindo ou não, tá? Então, qualquer um dos planos que a gente administra aqui, saindo da empresa, fica aqui conosco, conversa aqui com a gente antes, né, de pedir o desligamento aqui da BRF Previdência, porque cuidado com o dinheiro de vocês, né? Vocês têm que ter bastante atenção. Às vezes você resgata, vai pagar imposto de renda, né? Você poderia esperar um pouco, esperar mais para frente. Então, é possível ficar no plano de previdência, aqui na BRF Previdência, independente, né? Mesmo no caso de desligamento lá da empresa, tá? A próxima vem do Ricardo Silva Ribeiro. O Ricardo diz, olha, não poderei participar do webinar do Plano Família, vai estar em reunião com a regional no mesmo horário. Gostaria de saber se ficará gravado. Vai sim, Ricardo, vai ficar gravado esse webinar, a gente vai deixar ele no mesmo formato que esse que a gente está fazendo aqui da apresentação de resultados, você vai poder ver depois. E a gente também vai perceber né, pelas dúvidas que a gente vai ter, das pessoas que vão assistir esse webinar e etc., eventualmente a gente pode fazer uma segunda rodada ao vivo também, para esclarecer outras dúvidas. Então, é bem tranquilo, vai ser bem... Nós vamos procurar dar toda a assistência para vocês tirem todas as dúvidas, né, para que vocês tomem a melhor decisão ao aderir ao nosso plano, tá? Então, fica tranquilo que a gente vai ter oportunidade de conversar. A Juliane Santos pergunta, qual seria o salário de participação do plano 2 hoje? Mauro, você tem essa informação? Sim. O salário de participação hoje ele é composto pelo salário base, tá, o teu salário contratual, mais o adicional de insalubridade, caso tenha, o de periculosidade, caso tenha, e a média dos últimos 6 meses do prêmio de METS, para quem é vendedor e recebe a remuneração variável, tá? Então, a soma desses valores é que compõe o salário de participação. Não entram hora extra, adicional noturno ou outros adicionais, tá? Só esses que eu mencionei no início, então. Maravilha. Eu recebi uma informação aqui que eu estou sem áudio. Alguém me sinaliza? Vocês estão me ouvindo ainda? Então acho que foi. Tá ótimo, obrigada. Muito bem, pessoal. Então, encerraram as nossas perguntas. Hoje nós estamos de parabéns, conseguimos responder todas as perguntas ao vivo. Extrapolamos, obviamente, 18 minutos do tempo inicial que a gente tinha programado, mas é muito bom estar aqui com vocês, tá? Então, eu vou passar para o Roberto e para o Mauro também se despedirem de vocês, aí eu faço a palavra final. Por favor, não esqueçam da nossa enquete, né? É muito importante para a gente ter o feedback de vocês, para a gente melhorar sempre, tá? Fica à vontade, Mauro e Roberto, aí para se despedirem também. Legal. Pessoal, obrigado mais uma vez pela participação de todos.
tá? E aproveitem os canais que a Rosane mencionou, do nosso site, os nossos redes sociais, tá? É uma forma a mais da gente estar em contato, tá bom? Espero que todos fiquem bem. Um abraço a todos. Desejar também um grande ano para todos, saúde, muito obrigado. Estamos sempre aqui à disposição. Acho que o ano, a gente vai falar isso na próxima apresentação, foi de muitas realizações. Eu acho que a entidade, a BRF Previdência, está de parabéns pela evolução, por tudo que se construiu aí nesse ano, em termos gerais, e que isso seja, né, a vida mesmo, né, que a gente consiga sempre estar evoluindo, sempre progredindo, fazendo as coisas melhores e atendendo a todos vocês. Fico à disposição, qualquer dúvida, qualquer questão, quiser conversar, manda uma mensagem, passa o telefone, liga e conversa. Obrigado a todos. Obrigada, Roberto. Obrigada, Mauro. Pessoal, então eu quero agradecer a todos aqui pela participação. É muito importante esse espaço que a gente tem aqui com vocês. Eu quero agradecer de um modo especial a todos os nossos conselheiros, pela forma como eles atuam aqui junto conosco, né, sempre nos apoiando num processo muito grande de transformação digital pela qual a BRF Previdência está passando nesse momento e vai passar daqui para frente, né? É uma coisa que eu acho que é contínua. Agradecer de coração também ao nosso time todo, a todos os nossos colaboradores, que esse ano de 2020 eles se superaram, eles trabalharam demais, foi uma coisa muito... né, foi muita dedicação para a gente conseguir, durante essa pandemia, implantamos o home office, todo mundo trabalhando de casa para que a gente pudesse se cuidar, preservar a saúde dos nossos funcionários, né? Eles se adaptaram, eles entregaram os resultados, nós trabalhamos em 34 projetos do nosso planejamento estratégico no ano passado, né, numa situação atípica, então, assim, foi muito trabalho, foi muito, e eu agradeço, né, em nome também aqui do Mauro e do Roberto, a todos, a nossa equipe e aos nossos conselheiros, porque essa jornada, ela está sendo muito bacana, e eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês. O Roberto já chamou a atenção, em abril, nós vamos ter a apresentação de resultados, que ela fecha o ano de 2020, né? Então, com o balanço patrimonial, com as demonstrações contábeis, com o parecer da auditoria, que fecha efetivamente o ano, né? E aí a gente vai trazer para vocês também todas as realizações aí que a gente fez, que vocês vão observando. Tem coisas que às vezes não estão visíveis para vocês, porque são coisas que nós precisamos, processos, né, que a gente precisou mudar internamente para poder suportar aquilo que a gente vai fazendo ainda nesses anos de melhorias para os nossos participantes, né? Então, foi um ano muito gratificante, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui conosco, já convido vocês, então, em abril, a gente depois vai mandar um invite para vocês fecharem a agenda, estejam aqui conosco, que é muito bom. Um abraço a todos, fiquem bem, se cuidem, se protejam, né? E muita saúde e muita alegria aí nesse ano de 2021. Um abraço e fiquem bem.